O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, estamos caminhando para o fim do tempo pascal, né? Quinto domingo. Semana que vem celebramos o sexto domingo, depois a Ascensão. E este evangelho, ele já nos antecipa, né? Um pouco a ascensão do Senhor, né? Isto é, o momento em que o Senhor volta para o Pai. E o evangelho que nós ouvimos, ele é muito claro a este respeito, né? Jesus começa dizendo, né? Não se perturbe o vosso coração. Porque o retorno de Jesus para o Pai vai trazer certa insegurança, né, aos discípulos. Gera um pouco de medo. Mas Jesus está dizendo, olha, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou para preparar um lugar para vós, e quando eu estiver preparado, voltarei e vos levarei comigo. Porque onde eu estou, também quero que estejam todos vocês. Porque somos as ovelhas do Senhor, somos o seu redil. E Tomé faz um questionamento, né? Quando Jesus diz, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E aí Tomé, né, faz um questionamento, mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Aqui nos vem uma questão interessante. Porque há muitos que se questionam, né, até hoje ainda, né, onde é o céu, como é o céu, né, de que forma que vai se dar isso, com preocupações desnecessárias, né? Quando Jesus diz, para onde eu vou, vós conheceis o caminho, e Tomé diz, mas para onde o Senhor vai? Né? Para onde é que o Senhor vai? Porque no fundo nós temos esta curiosidade
né, de sabermos o lugar exato. Não importa saber onde é o lugar, como é o lugar. O importante é que vocês cheguem. E para chegar, ele dá então o itinerário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Neste sentido, Jesus então vai enveredar um caminho com os discípulos para fazê-los entender que é preciso segui-lo, estar com ele, anunciá-lo, proclamá-lo. Porque é para uns poucos, né? A vida eterna é para todos aqueles que abraçarem os propósitos de Jesus. Então, assim, eu não posso me sentir privilegiado porque eu me converti. Não. Eu preciso também levar esta verdade, este caminho e esta vida plena a tantos outros irmãos. E aí é o que nós vamos ver depois que Jesus sobe para o Pai, né? Volta para o Pai. É a missão que ele dá aos apóstolos. Ide, né? E pregai o evangelho a toda criatura. Ide anunciar, né? Então o Senhor, neste domingo, neste evangelho, se apresenta a nós como um itinerário, né? Um itinerário perfeito. Um itinerário que tem um destino certo. E que se nós seguirmos este itinerário, sem dúvida alguma nós chegaremos. Quando isto vai acontecer, onde isto vai acontecer, isso não nos importa. O importante é que nós cheguemos lá, né? E para chegar, é preciso seguir o caminho, os mesmos passos de Jesus, e portanto, a santidade. É preciso viver a verdade, e para nós não há outra verdade senão Cristo. E dele derivam outras verdades, mas se esta verdade absoluta e primeira, ela é negada, sem dúvida alguma, nós enveredaremos pelo caminho da mentira e nós sabemos quem é o pai da mentira. Precisamos ter a vida, e a vida é Jesus, né? A vida é o próprio Cristo. E a vida aqui é propriamente a vida que já não se pode mais matar, a vida que não pode mais morrer, mas é a vida eterna, né? Então, Jesus nos dá tudo o que precisamos para permanecermos, para ficarmos com o Senhor e não deixar este caminho, não deixar esta verdade para não perder a vida. Hoje nós vemos, né, a todo momento tantas propostas, né, apresentadas a nós, ao povo, propostas vindas de diversas religiões, né, filosofias de vida e tanta coisa. E há pessoas que vivem numa uma mistureba tão grande, né? Pega uma coisa daqui, outra coisa dali, mistura tudo e acha que tudo é a mesma coisa, né? Tenhamos claro, irmãos, nós só temos um caminho, só temos uma verdade, só temos uma única vida, que é Jesus Cristo. Todas as outras coisas não nos servem. O que nos serve é Cristo. O que nos serve são os seus ensinamentos. O que nos serve são as suas correções. O que nos serve é tudo aquilo que ele nos deixou como legado. Porque o Senhor não quer que nos perdamos, irmãos. Não quer que deixemos aquilo que ele mesmo nos disse hoje. Por isso ele disse hoje,
vou para o Pai e vou vos preparar um caminho, um lugar. Lá tem um lugar para cada um de vocês. E onde eu estou, também quero que esteja cada um de vocês. Onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo, porque Jesus não pode querer para nós outro lugar senão o melhor lugar. E o melhor lugar é junto dele. Mas, se sairmos do caminho, deixarmos a verdade, abrirmos mão da vida eterna, nós, sem dúvida alguma, não estaremos neste lugar. Por isso Jesus apela-nos hoje. É interessante quando ele entra no diálogo com Filipe. Primeiro ele dialoga com Tomé, depois ele dialoga com Filipe. Porque Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: mas Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conhecem? Não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Essa é uma pergunta interessante. E uma resposta de Jesus mais interessante ainda. Quantos que estão com Jesus, ou ao menos, na vida da comunidade, na fé, mas não conhecem Jesus? Quantos? Quantos que no meio desta pandemia estão provando que não conhecem Jesus? Pessoas que tinham até um currículo, vamos dizer assim, interessante, mas que no meio desta pandemia está mostrando que era tudo fachada. Porque estão se desesperando, estão perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo a alegria, por causa de um vírus. Ah, mas olha quanta morte já aconteceu, olha quantas pessoas morreram. Irmãos, disse isto numa live que participei essa semana e vou dizer de novo. Não é insensibilidade, mas nós vamos morrer. Agora ou depois, com este vírus ou com outra doença, nós vamos morrer. De um acidente ou de um tropeço numa pedra e bater a cabeça, nós vamos morrer. Paremos com essas coisas de que, mas é insensibilidade falar isso. Não, não é insensibilidade. Se Cristo morreu, por que nós não morreríamos? E aí fica uma coisa melindrosa, assim, uma coisa que, mas é a vida, é alguém que morreu, que alguém amava, claro. Mas se não morrer agora, não vai morrer depois, não são pessoas que nós amamos da mesma forma? O que eu quero dizer aqui, irmãos, não é que não temos que nos preocupar, nos cuidar, nos guardar, não é isso. Mas é parar com o melindrismo. É parar com o melindrismo. É muita gente melindrosa que acha, e eu estou dizendo aqui, não estou dizendo para quem não crê não, viu? Eu não estou dizendo para ateu, para pagão, não é para eles que eu estou dizendo não. Eu estou dizendo para você que crê, ou ao menos que diz acreditar. É para você que eu estou falando. É para você que reza o terço, é para você que comunga o corpo e o sangue de Cristo, é para você que ouve a palavra, é para você que, enfim, que aparentemente vive a fé. É para você que eu estou falando. Pare de melindrismo. O nosso fim não é aqui. E o evangelho de hoje afirma-nos mais uma vez isto. Para onde eu vou, eu quero que estejam vocês comigo. E como é que vocês acham que a gente vai para o céu? Se não morrermos. Então, volto a dizer, vai sair falando por aí depois, o Padre Rodrigo é insensível, o Padre Rodrigo, nossa, não se preocupa com aquelas pessoas que estão morrendo, Não, meus irmãos. Muitas pessoas próximas a mim foram contaminadas. Rezei por elas. Rezei para que superassem a contaminação, o vírus, enfim. E graças a Deus se recuperaram. Mas eu fazia a partilha nessa semana, já que entrei no tema, de uma canção de uma amiga que gravou um álbum aí, a Zilmara Souza. E nós compomos uma música juntos, que é o Cântico de Ezequias.
Isso lá em 2010, 2011, né? E depois agora ela gravou. E qual que é a história de Ezequias? Ezequias era rei de Judá, viu a sua vida ameaçada pelo rei da Síria. Deus deu a vitória ao rei de Judá, ele adoeceu. O profeta Isaías aparece a Ezequias e diz para ele: olha, faz aí o que você tem que fazer, as últimas coisas, porque você vai morrer. O Senhor já determinou, você vai morrer. Ezequias, sendo servo do Senhor, foi orar. Orou e pediu a cura. Deus diz para ele: eu vou acrescentar mais 15 anos na tua vida. Mas depois você vai morrer. Não tem outro caminho, irmãos. Deus disse: olha, vou te permitir viver mais 15 anos. Mas depois disso, acabou. Né? Então, eu falo porque às vezes eu vejo pessoas tão desesperadas, né? Tão apavoradas, tão... Né? Uma coisa assim, tem pessoa que está perdendo o juízo. Eu acho que tem pessoas que, se não morrer do vírus, né, que está aí, vai morrer infartado. Sem dúvida alguma. Se não morrer do vírus, vai enlouquecer, sem dúvida alguma. Porque é uma paranoia. É uma paranoia que está acontecendo na cabeça das pessoas. As pessoas estão tudo endoidando. Perdendo a esperança, perdendo a fé. E aí eu até questiono se tinha fé. Né? Se tinha fé. Mas quero dizer aqui, irmãos, que este evangelho nos é claro. O nosso lugar é junto de Jesus. E para receber este lugar, precisamos permanecer junto dele. Né? Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso cabe-nos, então, alimentar e sustentar a nossa fé, né? Porque se estamos com Jesus, sabemos quem Ele é. Sabemos que Ele está com o Pai está com Ele. Sabemos que Ele e o Pai são um só. Né? Sabemos quem de fato Jesus é e o que Ele pode nos fazer. Né? Ele disse: acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Então, irmãos, deixemos, né, a fé, a esperança, a certeza da vida eterna nos conduzir neste tempo. Né? Deixemos mesmo Cristo nos conduzir neste tempo. E paremos, né, de ficar como aquele povo lá, né, na primeira leitura, né? Interessante que pensava quando eu fazia homilia, preparava homilia, né, que o povo das primeiras comunidades já era um povo que arrumava confusão, né? Que já gostava de causar. Lá começou a divisão, né, entre os que eram gregos e os que eram hebreus. Ah, mas estão dando mais atenção para as mulheres de um do que para as mulheres do outro, né? E aí os apóstolos se reúnem e dizem: bom, nós não podemos deixar de pregar a palavra, de anunciar o evangelho para cuidar das mesas. Então vamos eleger 7 irmãos, foram 7 primeiros diáconos, né, da história da igreja. Vamos eleger 7 irmãos que vão servir as mesas enquanto nós vamos pregar a palavra. Deixando claro que é necessário servir a comunidade, mas tão necessário é, e mais necessário ainda, anunciar a palavra. Né? Não é que só rezar é importante ou só servir é importante. Um e outro são importantes, mas se a palavra deixa de ser anunciada, como é que conhecerão a Jesus? Né? Às vezes o povo diz assim, né? Como já ouvi muitas vezes. Ah, padre não faz nada. Né? Padre não faz nada. Né? Vai lá, reza a missa, tem uma confissão aqui, outra ali, ele não faz nada. Né? Veja que se não tivessem homens que se dedicassem à evangelização integralmente, e é o que o padre faz, por isso o padre não casa, né? Para não ter que
ter duas atividades importantes e aí às vezes dar mais atenção a um do que a outro, né? O padre não se casa porque ele se dedica inteiramente, integralmente ao anúncio da palavra, do evangelho, à pregação, né? Então, é necessário pregar, porque senão aquele que é o caminho, a verdade e a vida não será conhecido, né? E aí, os apóstolos então assumem esta missão, né? Os 12 assumem esta missão de se comprometer com a pregação da palavra, né? Se comprometer com o anúncio da boa nova. E aí, outros, e aí nós temos, né? Dentro da comunidade, isso é uma experiência muito clara, né? Tem o padre, que se dedica integralmente ao anúncio da palavra, e tem os fiéis leigos que, nos seus trabalhos pastorais, servem a comunidade, ajudam a comunidade nas outras coisas necessárias que a comunidade precisa. Por isso, né, o serviço pastoral dos leigos é muito importante e necessário na vida da comunidade. Mas não sobrepõe, não sobressai o trabalho do padre. O trabalho do padre, no sentido do anúncio da palavra, né, ele precisa de uma dedicação muito maior. Por isso é preciso que vocês rezem, né, para que os padres estudem, né, rezem, façam a meditação da palavra, para que o anúncio seja eficaz, né? E assim também o padre reza para que os leigos, né, os fiéis, possam também fazer aquilo que lhes cabe no serviço da evangelização. E assim então, a boa nova é anunciada e Cristo, caminho, verdade e vida, torna-se conhecido, né? Mas não sejamos aqueles, irmãos, que, como víamos na carta de Pedro, rejeitaram a Cristo, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Não rejeitemos, né? Porque o Senhor nos constituiu como uma raça escolhida, um sacerdócio régio, um povo santo, né? Foi assim que Deus nos constituiu, né? Nós somos do Senhor, né? Nós pertencemos a Deus, somos uma raça escolhida, um sacerdócio régio, um povo santo, que Deus escolheu para si e que, portanto, agora não pode abrir mão de tão grande bem que Deus nos confiou. Por isso, sejamos nós aqueles irmãos que, assumindo a nossa vocação, o nosso lugar, a nossa missão, fazemos tornar conhecido Cristo, caminho, verdade e vida. E ainda, sejamos aqueles que demonstram a fé e a esperança no seu dia a dia. Finalizo fazendo memória aqui, né, neste dia que civilmente se celebra o Dia das Mães, né, para não entrar naquele discurso de que todo dia é dia da mãe, é dia do pai, é dia do filho, enfim, né? Mas dizer, né, você mãe, que tornou-se mãe, né, pelo dom de gerar a vida, pelo dom de adotar a vida e pelo dom de servir, né, àqueles que se fizeram filhos, naturais ou não, né? Saiba que você, mulher, gestando ou não, gerando ou não, toda mulher tem um dom particular de ser mãe. Porque a maternidade, ela não se dá tão somente no ato de gestar. Se assim fosse, ninguém abandonaria a criança por aí, ninguém, né, deixaria filhos, né, largados por aí. Então, não é o fato de gerar a vida que te faz mãe, né? Te faz mãe servir, te faz mãe ofertar, né? A mulher por si só, como eu disse, gerando ou não, gestando ou não, ela tem o dom da maternidade. Quantas mulheres que não gestaram, né, no seu ventre, mas têm inúmeros filhos. Pessoas que ela adotou, ainda que talvez não para morar consigo, mas se fez mãe, né, daquela pessoa.
E assim Deus, né, dá a você, mulher, um dom muito particular, né? E eu peço que você não abra mão deste dom, né? Ah, mas eu não casei. Ah, mas eu não posso engravidar. Não importa. O dom da maternidade é dado a todas as mulheres. A todas as mulheres. Isso é um dom que Deus infundiu na pessoa da mulher, né? Então, que você, mulher, neste dia, faça valer o sentido da maternidade em sua vida, né? Sendo aquela que, sobretudo, é mãe para gerar filhos para o céu. Sejam filhos naturais, ou sejam espirituais, ou sejam outros, mas faça um apelo, né? De que tenham a capacidade de, com este dom que receberam, gestar vidas para o céu, né? Gerar vidas para a santidade. E disto nós temos tido muita falta, né? Muita falta. Mães, mulheres que gestam santos, né? Que geram santos. Isso nós precisamos, né? Faço memória aqui de algumas santas que tiveram e têm certa notoriedade, né? Mulheres que foram casadas, porque tem gente que pensa que só tem santa que foi freira, né? Não, existem muitas santas casadas, né? Algumas mais conhecidas, né? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Santa Rita de Cássia, que teve 3 filhos. E depois que o esposo e os 3 filhos foram assassinados, ela tornou-se freira, né? Agostiniana. Santa, mais perto do nosso tempo aqui, né? Santa Giana Beretta Mola, né? Até faço um apelo que vocês pesquisem a vida desta santa. Santa Giana era uma médica italiana, gestou 4 filhos, e no seu último filho, ela sabia que ou viveria a criança, ou ela viveria. E o apelo é que ela abortasse. Tanto é que ela é uma das santas invocadas, né? Pelas pessoas que defendem a vida. Ela poderia ter escolhido pela vida dela, mas ela deu a vida para que o filho nascesse, né? Então, né, vale a pena conhecer a história, né, da vida de Santa Giana Beretta Mola. Então, mulheres que foram casadas, mães, mas que dedicaram as suas vidas a tornar filhos santos, né? Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, teve 4 filhas que foram freiras, né? Eram, acho que 7 ou 8 filhas, não lembro agora. Mas sei que 4 filhas foram freiras e, dentre elas, Santa Teresinha, que tornou-se santa, né? Mas teve o exemplo dentro de casa, né? Então você, mãe, seja exemplo dentro da sua casa, né? Seja exemplo para o mundo, se você não tiver filhos. Exemplo de santidade, né? Exemplo de fé. Exemplo daquela que escolheu seguir com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus, neste dia, possa derramar incontáveis graças sobre todas as mães, né? No final da Santa Missa, farei uma bênção particular para as mães que geraram a vida, para aquelas que vão gerar a vida e por todas aquelas que, não gerando, não gestando, tornaram-se mães de muitos corações, mãe de muitas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.